Boa tarde, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para nós refletir alguma coisa sobre a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é completa. Quem já leu a Bíblia, quem lê a Bíblia sabe que a palavra de Deus é completa. Não tem nada que a palavra de Deus não possa explicar para nós e falar para nós, né? Ela fala sobre matemática, sobre ciência, sobre sentimentos, sobre criação, sobre construção, sobre física, sobre geografia, ciência, vida, morte, amor, injustiça, traição. A Bíblia é completa, gente, e tem muitas histórias lindas de você ver, né? De você ouvir, ou seja, você também lê, né? Porque lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, vamos iniciar com esse versículo. Agora, o que eu queria dizer para vocês primeiramente eu quero dizer que vocês todos, depois de longos dias, eu estou voltando aqui para mim poder falar uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? Porque vai ter gente que vai ouvir à tarde, outros vai ouvir à noite, outros vai ouvir de manhã. Então, aonde você estiver aí, ó, que você receba todas as bênçãos poderosas de Deus na sua vida, sabedoria, entendimento, né? E é isso que a gente deve pedir para Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para nós meditar, tá bom? Para nós meditar, não é estudo não, viu? Isso aqui não é estudo, é uma meditação da nossa vida, conforme acontece na nossa vida. O que acontece? Vamos falar algumas coisinhas só, que tem muita coisa, né, na Bíblia, mas são 66 livros a Bíblia tem. Aí, vamos meditar, né, refletir sobre algumas coisinhas, algumas coisas que acontecem na nossa vida como ser humano. Jesus Cristo, ser humano, Filho de Deus, Deus Filho, veio para essa terra e todos nós sabemos que ele morreu, ele padeceu, ressuscitou e sofreu as piores agruras que um ser humano podia passar. E nós também não ficamos para trás. Só que nós somos pecadores, Jesus não era pecador, né? E no caso, o que eu vim falar para vocês? Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, da nossa vida, a gente encontra o início da nossa vida, o início. A gente nasce, aí fica uma criança, aí fica adolescente, jovem, aí ficamos adultos, adquirimos família, e por aí vai, né? Esse é o ciclo do ser humano. É assim que acontece com cada um de nós, né? Tem pessoas que não conseguiam fazer assim, chegar a ser adolescente, jovem, adulto, casar, adquirir família, essas coisas. Tem gente que não conseguiu, mas Deus sabe os porquês, né? Agora, o que eu quero dizer, muitas vezes, gente, a gente tem umas dificuldades na vida. Cada pessoa que existe sobre a face da terra, ele passa as suas agruras, passa as suas tristezas, passa as preocupações. Parece que são coisas infindas, que não vai ter fim. Talvez vocês estão escutando o barulho da chuva, não sei se está atrapalhando, se não está, mas eu acho que não. Não sei se eu vou fechar essas portas aqui e a janela para não ficar fazendo muito barulho, tá bom? Minutinho. Melhorou mais.
gente está falando, que acontece um corte assim, né? Porque o raciocínio da gente dá aquela cortada boa, né? Eu sei como que é. Mas, então a gente passa mesmo as agruras da vida. E em meio a essas lutas, trabalho, sofrimento, vida, às vezes a gente, pela estrada da vida, a gente perde alguns entes queridos, pela estrada que nós estamos seguindo. Sempre eu digo que nós estamos numa BR. Essa BR chama-se Youtuber. E é por aqui que a gente deve se conversar muitos assuntos, né? Um dos assuntos maravilhosos, gente, que eu tive pensando, agora depois do almoço, eu pensei, puxa vida, no mundo, né, em alguma situação, circunstância, a gente passa por decepção, desprezo, maldade, muitas vezes tem tanta coisa errada, né? Pessoas roubando dos outros, roubando a consciência, que é uma coisa também pesada, né? Roubar a consciência. E agora vocês veem, o início, eu li a Bíblia do começo do Gênesis, olha só, do Gênesis, olha, eu li até o Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Eu vou ver rapidinho aqui para mostrar para vocês. E o Apocalipse. Essa Bíblia, ela é nova. Ela é nova. E a outra Bíblia que eu li do começo ao fim, todos os capítulos, todos os versículos, ela está bem velhinha, mas ela está com todas as folhas e todos os livros também. Então, o maior acontecimento que já aconteceu na Bíblia ali de início foi o quê? O que aconteceu? Uma das coisas que o ser humano gosta muito de fazer é desobedecer. A desobediência, a cabeça vaga, sabe? Vago, não pensa nada, e fica ali, não vê o que é sério, não vê o que não é sério. Ou então só vê coisa ruim, não vê as coisas boas. Começou lá no Éden. Deus, o nosso Deus eterno, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou procurar falar rápido, gente, para não demorar. Porque eu não vou falar a Bíblia inteira, não. Eu li a Bíblia inteira, mas eu não vou falar ela inteira, porque também não tem como, né? Aí tem estudos, né? Aí Adão, a Trindade criou o ser humano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo disseram assim, ó, lá em Gênesis vocês vão ver. Façamos, não é a primeira parte de Gênesis, isso aí não, já é do terceiro capítulo em diante. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos a imagem de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Imagem de Deus, é sério, gente. E semelhança de Deus. Então, por esse motivo, nós devemos sempre respeitar o nosso próximo. Nós devemos ter amor sincero pelo nosso próximo. Outra coisa, também depois de tantos acontecimentos, eu li na Bíblia, a Bíblia toda, fui lendo. Então é assim, gente, vocês façam, a gente tem um estudo, não é estudo, é uma leitura bíblica profunda. Você começa do Gênesis, lê 3 capítulos, ou 2 capítulos, geralmente é 3, aí você lê, faz oração primeiro, pede direção para Deus e lê. Você vai entrar dentro da Bíblia, em minha palavra, vai entrar dentro da Bíblia.
Ali você vai viver aquele momento. Tudo aquilo que aconteceu, você vive. Aí assim você vai. E assim você vai. Cada dia, 2, 3 capítulos, 3, 4 capítulos. Você não vai ler tudo de uma vez, porque a nossa mente ela é limitada. Então você tem que ir lendo aos poucos. Tá, então o que eu quero dizer? Com todo esse tempo de leitura, isso é da leitura da Bíblia toda, do ano bíblico, fora as outras coisas que eu estudei bastante, né? Mas a gente é ser humano, né, gente? Não dá para gravar tudo, né? Mas tá bom. Então, o que eu quero enfatizar com esse assunto de leitura da Bíblia? Que nós passamos por várias tribulações na vida. Tristeza, amargura, tudo. Desprezo. Mas uma das coisas que aconteceu logo depois da criação foi a desobediência, né? Ali vocês vai ler lá em Gênesis, vocês vão ver qual foi a primeira desobediência. Quem estava vivo na terra? Adão e Eva, feito a imagem e semelhança de Deus. Mas eles eram seres humanos, não eram Deus, seres humanos. E aí, tá, eles desobedeceram, aí pronto, entrou o pecado no mundo, pronto, passou a primeira morte, foi de Abel. Quem matou Abel? Caim, porque Caim achou que Abel tinha feito errado, porque um era para dar fazer o holocausto de animais, né, e trazer aquela oferta a Deus, mas era animal, porque Jesus Cristo ia morrer, Jesus ia vir na terra depois de muitos anos para morrer por quem? Pelo pecador, que fez o quê? Pecou lá no Éden. Então o que acontece? Caim levou Abel levou a melhor oferta para Deus. Levou oferta de animais que Deus pediu. E o outro levou oferta ele era da roça, ele levou oferta de comida, de frutos, né? Deus não aceitou isso aí. Então, Caim ficou bravo com Abel e matou Abel. A primeira morte da Bíblia. Tá, teve várias mortes, gente. Várias mortes. Gente esplendorosas, de grande sabedoria, de grande obediência a Deus. Outros de grande desobediência a Deus. Adão e Eva mesmo morreram também. E você vai estudando, você vai lendo, você vê os grandes faraós morrendo, os reis morrendo, os magistrados morreram, os discípulos morreram. O último discípulo a morrer, que é da nossa era, foi João. Ele ainda estava vivo, da nossa era, né? Quem é estudante da Bíblia aí vai saber que é. E aí foram morrendo. E outra, gente, as pessoas, todos nós morremos. A gente morre, nós vamos morrer qualquer hora. Eu espero que eu fico com 200 anos, né? Para mim morrer. Só uma descontraçãozinha. Então, aí, o que aconteceu? A gente vê ao longo da Bíblia morte, desamor, traição, pessoas que têm muito amor, pessoas que têm respeito, mas a traição é predominante. Por quê? Porque até o próprio Jesus foi traído. Até o próprio Jesus foi traído. Sem causa. Sem causa. O nosso Jesus, Criador do céu e da terra, nosso Redentor, né? Morreu para nos redimir. Ele morreu de traição. Traição, gente, não é só uma coisinha ou outra, não. Hoje em dia é traição. É traição. Traiu a esposa, traiu o esposo. É traição. Não, isso é traição. E ainda é desobediência ao 7º mandamento, se não me engano, da lei de Deus. Esse é grave.
É grave porque é mandamento de Deus. Mas tem traição, fala que vai vender por um preço e não é, fala que pagou e não pagou, essas coisas lá, mais ou menos assim. Vários desprezos, desprezo de tudo quanto é espécie, mentiras, e assim você lê na Bíblia vários acontecimentos. Mas vocês sabem qual foi o acontecimento da Bíblia que me chocou muito. Quando eu estava lendo, eu já estava para lá da metade da Bíblia, que eu li, que quando eu estava lendo, gente, eu estava tão imbuída naquela leitura, que quando eu vi, estava saindo água do meu olho, gente, eu estava chorando. Sabe por quê? Porque eu estava vendo sobre a crucificação de Jesus, o tanto que Jesus fez, tudo que ele fez. Isso está no capítulo 27 de Mateus. O capítulo 27 também fala da sepultura de Jesus. Já o capítulo 28 de Mateus, é o último capítulo de Mateus, fala sobre a ressurreição. Quando, no outro dia que eu fui ler a ressurreição de Jesus, eu já sabia que Jesus foi ressuscitado, né? A gente aprende ao longo da vida, né? Mas eu fiquei muito feliz, por causa que eu vi Jesus ressuscitou, né? Bom, Jesus ressuscitou e ele vivia falando para os discípulos que ele ia voltar para o céu, ele ia para o Pai. Quando Jesus se levantou da terra para subir ao céu, os discípulos ficaram lá olhando. Inclusive eu, gente, viu? Vocês podem crer, eu fiquei naquele momento, lendo a Bíblia e vivendo aquele momento. Para mim, eu estava vendo Jesus subindo, já, desculpa, já transformado, ele teve a transfiguração. Porque eu estou falando muito. Então, Jesus foi levantado ao céu. Mas antes ele disse, olha, eu vou para o Pai e vou mandar um Consolador. O Consolador, esse vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará por todos os caminhos. Ele vos ensinará todas as coisas. Quem é esse Consolador? Que Jesus falou que ele ia mandar no lugar dele. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando Jesus foi levitado ao céu, de repente apareceu um ser angelical, um anjo de Deus, ali junto com os discípulos. E os discípulos estavam tristes. Desculpa, gente, eu não posso botar o vídeo. Aí, acho que é o calor também agora. Aí nisso, gente, o anjo chegou neles e falou assim, porque vós estáis olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, ele voltará. Ele voltará. Um minutinho, gente, um minutinho. E ele disse assim, para os discípulos e o povo que estava lá, todos, né? O anjo disse assim, não se turbe o vosso coração. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, ele voltará. Ou seja, Jesus vai voltar, todo mundo vai ver assim como viu ele subir. Ele vai voltar. Só que ele não vai ficar aqui nessa terra, por os pés aqui mais. E ele vem buscar os filhos dele, que se prepara, que busca, que quer aprender mais de Deus. Bom, esse ainda não é o assunto. O que eu quero dizer para vocês, que nós, nesse mundo, nós passamos agruras, muitas vezes, sem
precisão. Por quê? Porque tem coisa que você não fez, que você não deve. As pessoas vão lá e falam que você roubou, fala que você matou, fala que você traiu, fala, sabe? E isso aí é ajudado por quem? Por Satanás. Ele ficou aqui nessa terra e a Bíblia diz assim que Deus disse: ai dos moradores da terra, porque Satanás, a antiga serpente, chamado Lúcifer, desceu até vós na terra. Esse é o motivo de tantas discórdias, de tantas desafeição, de tanto desprezo, de tanta matança, de tanto ódio. É isso, é isso. E o mais bonito disso, gente, o mais lindo disso, que todas as pessoas que fizeram mal, que mataram ou que morreram, passou. E o sofrimento da gente, só tem um que está vivo e que te escuta aonde você está. Você pode estar lá num calabouço, ele está te vendo. Você pode estar na prisão, você pode estar onde você estiver. Ele está vendo você. Deus, ele não morre, gente. Ele não morre, a Trindade não morre. Enquanto a gente tem vida, a gente deve agradecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos guarda, nos auxilia, nos dá capacidade para a vida, né? Agora, não adianta falar, bom, eu sou santa, eu sou santo. Não, não existe nenhum santo. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que vocês acham que Jesus se prontificou desde a eternidade a morrer pelo ser humano? Por causa disso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos muito valor, gente. Você aí que está me ouvindo, todos os meus seguidores, minhas seguidoras, minhas amigas, meus amigos do YouTube, vocês são muito valorosos aos olhos do Pai, muito valorosos aos meus olhos também, porque vocês nunca me fizeram mal nenhum, entendeu? E olha, a gente pode chorar, mas Jesus, Deus, está ali do nosso ladinho. A nossa lágrima cai nas mãos de Deus, o nosso suspiro cai nos ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão atentos às nossas lutas, às nossas alegrias, às nossas tristezas, ao nosso trabalho, à nossa dor, à nossa doença, sabe? É só a gente falar com Deus. E estou terminando aqui, que já demorei bastante, tá? Agora eu quero fazer para você um convite. Vamos começar de janeiro, 1º de janeiro em diante, começar a ler a Bíblia? Vamos. Ler a Bíblia, cada dia 3 capítulos, cada dia 2 versículos, para a gente ler. Porque agora já estamos no final, novembro. Mês que vem já termina. Então é isso. Vamos fazer assim, porque, olha, eu vou falar aqui para vocês, a última partezinha aqui. Olha, eu vou ler aqui para vocês o último versículo da Bíblia, do Apocalipse. Depois de tanta gente que morreu, tanta gente que não existe mais, inclusive da nossa era, família nossa, família dos amigos e amigas, parentescos, amigos e amigas, que não existe mais, né? Inclusive aqui no YouTube tem gente que não existe mais, que começou a gente inscrito no canal deles e eles não existem mais. Mas só que olha só o que Jesus deixou escrito no 2 últimos versículos da Bíblia do Apocalipse. Olha só, gente, de tudo isso que eu falei, o que me deu alegria no final da leitura, porque me deu uma saudade de Deus, me deu saudade de Jesus, porque eu mergulhava de cabeça dentro da Bíblia na leitura, eu chorava sem querer, eu mergulhava, sabe? Então olha só, quando eu vi que Deus está vivo,
Jesus está vivo, os anjos de Deus estão todos vivos. E eu estava lendo o último, olha só o que está escrito. Aquele que testifica, ou seja, que fala a verdade, que sabe, quem que sabe? Do início até o final, Deus. Aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Quando eu terminei de ler a Bíblia, eu senti realmente que Jesus está bem próximo de mim. Porque eu estava vivendo com Jesus, eu estava vivendo em cada acontecimento. Aqueles faraós, aqueles reis, aqueles magistrados, maldosos, pessoas de dura serviço. Eu estava vivendo ali com eles, sabe? Lendo. E o último versículo, esse aqui que eu li foi o versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse. O 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Essa é a palavra da Bíblia, gente. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês e peço que, se vocês puderem ouvir, vai ser de grande valia, tá bom? Eu fiz tudo que eu sabia, tudo que eu podia falar para vocês. E vocês fiquem sabendo, Deus está aí juntinho com você, porque Ele não morre. Ele te dá saúde, te dá felicidade, Ele sabe o que é melhor para você, para mim. Então, vamos crer nesse Deus. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Um beijo da Dina. Tchau, tchau, gente. Obrigada.